A Neles abre esta edição destacando a polêmica no entorno das novas regras de endurecimento do isolamento social aqui em Cuiabá, que foram decretadas ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Entidades que representam o setor comercial realizam nesse momento um protesto em frente à prefeitura. O repórter Bruno Pinheiro acompanha esta manifestação e ao vivo traz as informações. O prefeito vai mesmo cancelar o rodízio de veículos previsto para começar aí na próxima segunda-feira. Bruno, bom dia. Oliveira, muito bom dia. Exatamente isso, era por volta de 9h30 da manhã, quando já iniciou essa movimentação de pessoas, área comercial, a equipe da CDL, representantes em busca de uma resposta de como deve acontecer essas medidas que foram anunciadas ontem aqui no município de Cuiabá. Inclusive, já estamos falando sobre esse rodízio de veículos e também o rodízio em estabelecimentos comerciais. Ao vivo, nós vamos conversar com o Célio Fernandes, que é vice-presidente. Ele já esteve lá em cima na reunião, acabou de sair e veio falar com a nossa equipe. A reunião já está acontecendo, essa recepção aconteceu através do chefe do executivo, Emanuel Pinheiro, recebeu os senhores ou enviou um assessor, um secretário? Como foi essa reunião? Qual é a informação até esse momento? Quem nos recebeu foi o assessor do prefeito. O prefeito demonstrou aí que a agenda dele deve ter outras prioridades que não os representantes do segmento de comércio, indústria e serviços, que vieram aqui para pedir uma participação mais efetiva nas decisões, nesse comitê de gestão da crise. A crise, o problema, ele afeta toda a sociedade. Afeta do lado da saúde, mas afeta também do lado da economia. Os representantes dos segmentos do comércio, indústria e serviços querem participar das decisões para que elas possam ser as mais assertivas possíveis, as menos desastrosas possíveis para o emprego, para uma normalidade que seja adaptada para a pandemia, mas que ela possa existir, que as pessoas não deixem de trabalhar, não percam os seus empregos, não sejam afetadas de uma maneira mais impactante do que já está acontecendo. Então, em relação com essa recepção de hoje, não era o que os senhores estavam esperando, o que era o real incentivo, o apoio dessa organização, esse manifesto aqui hoje. Ele chegou a informar por qual motivo ele foi enviado, qual motivo Emanuel Pinheiro não está aqui nesta reunião? A reunião, como foi agendada ontem, né? Então até entendemos que ele podia ter algum conflito de agenda. Entretanto, uma reunião que reúne todas as lideranças empresariais, acho que merecia uma atenção maior do prefeito. No mínimo, uma participação por videoconferência, como hoje está acontecendo. Mas sequer isso foi apresentado. Foi sugerido, eu mesmo sugeri ao representante que está lá, o Neto, que é assessor, que fizesse essa vídeo para o prefeito, no mínimo para ele ouvir o que as entidades queriam falar, e um documento foi elaborado, foi registrado, a imprensa está recebendo esse documento que fala do que o setor está solicitando desse pedido para a participação do comitê de crise em relação ao Covid, para que possamos participar da tomada de decisões, para que elas sejam novamente mais assertivas possíveis e que tenham o menor impacto, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da economia também. Agora, ainda em relação a ontem, qual que era essa expectativa do que fosse divulgado, as novas medidas, até que saiu esse rodízio de veículos? Havia uma outra esperança do que fosse anunciado? Então, a gente tem que pensar também, o seguinte, o prefeito, ele está sendo, de certa forma, forçado a fazer isso por uma decisão judicial. E aí entra de novo, o judiciário, um cidadão, toma uma medida que afeta toda uma sociedade, que vai gerar milhares de desempregos, que vai gerar um problema ainda maior, com a ideia de que isso vai resolver o problema. A gente tem situações em diversos municípios do país, onde
as medidas tomadas, elas produziram um efeito tanto de redução do número de mortes, como de redução evitar a perda da atividade econômica. Tá? Agora, isso exige algumas medidas, como, por exemplo, me parece que está muito claro que o início do tratamento, no início da fase viral, é uma das medidas essenciais. Para isso, as prefeituras têm adotado em muitos municípios a adoção de kits, de medicamentos para início desse tratamento. Tá? Em Cuiabá, isso me parece que agora vai começar a ser executado, tardiamente, já com dificuldade para a aquisição, para a oferta desses produtos. Tá? Então, a gente precisa compatibilizar essas duas coisas. E o prefeito, se ele não ouvir os segmentos, aí certamente vai ficar mais difícil. E o judiciário também, antes de tomar a medida, poderia convocar, poderia reunir, poderia compartilhar com as partes envolvidas que tipo de decisão seria mais apropriada. Nós estamos diante de uma guerra onde todos nós ou colaboramos para sobrevivermos e superarmos juntos isso aí, ou então nós vamos sofrer junto todas as consequências, com a perda de vidas e com uma perda significativa na economia. Ainda rapidamente, em relação com esse retorno que teve nos últimos dias, que o shopping voltou a funcionar, estabelecimentos comerciais retornaram. Houve essa compra, renovaram o estoque, as compras estão chegando hoje, ontem, amanhã, e existem vários comerciantes, Oliveira, que estão com dificuldade na hora de receber esse material, porque chega o estoque, ele não abre a loja, porque existe essa certa fiscalização, se ele estiver recebendo, ele será notificado. De que forma isso também será resolvido, vice-presidente? É triste essa situação, né? Às vezes empresas que estão tentando adotar alguma prática para mitigar o problema, ou seja, ele tem uma equipe reduzida dentro do seu estabelecimento, sem estar com as portas abertas, para fazer contato com os seus clientes, para poder atender de alguma forma, gerar de alguma forma alguma movimentação financeira, mas mesmo assim têm sido impedidos. Ações arbitrárias de fiscalização, muitas vezes com a presença da polícia, tratando o empresário que está ali legalmente constituído como um criminoso diante dessa situação. Isso é muito triste, é muito lamentável. Ok, então mais uma vez, muito obrigado em receber a equipe aqui ao vivo. A reunião vai continuar, já sabe se vai encerrar, se vai se alongar mais essa reunião? Os representantes, eles estão expondo os princípios, o representante da prefeitura, os vereadores que estão lá também, Diego Guimarães, Orivaldo, eles estão recebendo isso e esperamos que, a partir destas informações, todo esse conteúdo de solicitações de pedidos, eles sejam encaminhados para o prefeito e que ele possa ser sensibilizado para tomar novas medidas e principalmente acho que para voltar atrás. Cuiabá não tem cultura nenhuma de rodízio de veículos, a sociedade vai ter uma dificuldade imensa para fazer isso, os órgãos de controle vão ter uma dificuldade maior ainda para estabelecer um controle sobre isso. Essa medida ela é quase que sem sentido. E o rodízio de CPFs, então, chega a ser cômico. Ok.